eu achei muito legal na história que o pastor Renato estava contando. De como ele foi evangelizar, né? O cara lá da tribo lá dos motociclistas, né? E acabou que ele foi evangelizado de alguma forma. E aí ele entrou naquela cultura, naquele mundo. E é muito interessante como esses aspectos culturais funcionam, né? Você chega lá no mundo, no universo, que tem uma forma de se vestir e tal. Um dialeto, uma maneira de viver ali. São realmente aspectos culturais ali, né? E aí, rapidamente, você já estava encarnando naquilo ali e já comprando as coisas, já vestindo a camisa e tal. Existe um aspecto mimético aí, né? De imitação e tal, que é muito interessante. E como, com todas essas ideias, assim, de cultura, como é interessante enxergar missões também a essa luz, né? Da gente se encarnar dentro dessas culturas para alcançar essas pessoas, né? Tudo isso é muito interessante. Muito legal. Acho que essa linguagem, assim, que eu acho que é o mais importante nessa história, assim. A capacidade de gerar alguma identificação para que a comunicação aconteça. Exatamente. Porque o evangelho, ele é precioso e poderoso por si só. A gente não precisa potencializar o evangelho. Exatamente. Mas a gente precisa comunicar o evangelho. E a nossa dificuldade normalmente está nisso. Porque o evangelho, ele é extraordinário no coração de qualquer pessoa. Mas precisa ser alcançado. Como a gente comunica isso? Exatamente. Né? A questão, né, é ouvir, né? E para ouvir precisa se comunicar, né? Precisa entender. Então, você precisa entender. Sim. Hoje, por exemplo, trazendo para uma linguagem nossa, assim, né, tem coisas que a minha filha fala que eu falo, o que quer dizer isso? Ela fala, pai, isso aqui quer dizer que a gente está assim e tal. Né? Então, assim, é uma cultura, está dentro da cultura, né? Se a gente escutar, né, um trecho de alguém falando na Idade Média, mesmo que fale em português, a gente vai entender pouca coisa. Sim. Porque a gente não está inserido naquela cultura. Mas para eles, aquilo ali era uma coisa, um linguajar natural. Aí, com o advento das tribos urbanas, né, que começou logo depois de um mundo mais globalizado, né, teve essa vertente das tribos urbanas. E as tribos criaram linguajares próprios, assim como os surfistas. Eu já surfei, mas, por exemplo, se um clube de golfe, se eu for lá, eu não entendo nada. Os caras vão falar, eu não vou entender nada. Não sei nem o que o cara tá falando. Beisebol também, já tentei entender, não entendo nada daquilo. Só os caras correndo, não entendo nada. Então, assim, tem diversas tribos. Tribos dos skatistas, tribos dos atletas de Cristo, já ouviu falar, né? Os caras têm aquele linguajar próprio, né? Da galera que tá ali, né? No vestiário. Eles têm aquela comunicação. Então, eles sabem como se comunicar para alcançar aquele coração. Assim também tem a tribo dos motociclistas. Se você não pensar dessa forma, se você não entender o aspecto cultural, né, é muito difícil você se comunicar. A gente, dentro dessa escola, que talvez a gente vai falar aí depois, da Escola de Missões Humanas, a maior matéria é sobre cultura dos motoclubes. Eu acho que esse é o detalhe, assim, não é só para especificamente os motociclistas, numa maneira. Assim, tem uma cultura dentro dos motoclubes, né? É isso. Só dar um destaque a esse. Tem uma cultura diferente, assim, sabe? Por exemplo, se você vai para determinados países, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países ao redor do mundo, né? Mas se você vai para determinados países, se você não conhecer a cultura, você faz coisas que vai ofender aquela pessoa sem saber, né? Na Índia, né, na época que eu estive lá, não podia tirar foto. Porque as pessoas tinham uma cultura que você estava aprisionando a alma delas. Sim. Imagina isso. Então, assim, você, sem saber, tu turistão, o que tu vai fazer? Começa a tirar foto de todo mundo, igual doido. Na época, claro, não tinha smartphone da câmera, então ficava visível que você tá tirando uma foto. Hoje dá pra tirar do cavalo, né? Mas antigamente não dava, né? Então tinha toda essa cultura, assim. Então, assim, é importante você saber e conhecer o território que você está entrando para então você aplicar a teologia, porque senão vai ser assim, vai ser totalmente fora de contexto. Inclusive os cristãos, né? E aí vamos dizer assim, os católicos, os primeiros cristãos lá no início, que não tinha essa divisão, né? Os primeiros cristãos usaram muito isso, né? Usaram muito isso, pegava a cultura do povo e trazia essa tradução da cultura do povo para trazer uma vertente cristã, que é a própria questão do domingo, da adoração, Deus Sol e tal, né? Toda essa cultura, de alguma forma,
foi trazida para quê? Para comunicar uma linguagem que aquelas pessoas possam ser alcançadas de alguma forma. Sim. Então, assim tem acontecido com os motoclubes cristãos. Os motoclubes cristãos inseridos nesse meio conseguem, dentro de uma linguagem, alcançar com muito mais efetividade do que, por exemplo, se for uma pessoa lá, é igual eu fui a primeira vez, tentando chegar lá, é muito mais difícil, né? Sim. Muito mais difícil. Então, essa questão da comunicação eu acho importantíssimo, assim, né? Não, perfeito, excelente. E a gente percebe isso, cara. Eu tenho minhas tribos, né? A gente gosta, tipo, de cultura nerd, de teologia assim, também. As coisas de super-herói, de videogame. A gente tem a nossa tribo, a gente tem a nossa linguagem. E a gente percebe quando, tipo, alguém não é dessa tribo e, tipo, se tentar falar com a gente nesses termos, vai ficar esquisito. A gente percebe essas coisas, sabe? Tem uma ruxa de comunicação. Dá pra perceber que não é, né? Que não tem nada a ver, né? Tipo, exatamente. Assim, pô, o cara tá tentando ser legal, mas não vai. Não. E, cara, isso tudo é legal porque me lembra, isso que vocês estão falando, me lembra de um dos aspectos mais importantes da teologia cristã, que é a encarnação. Né? Deus entrou na história, invadiu a história, sabe? E ele se comunicou com a gente nos nossos termos. Sim. Ele começa com isso com a própria inspiração da escritura, a gente poderia dizer. A escritura tem uma linguagem acomodada e tal, pra gente compreender. Ele fala por meio dos profetas, né? Que são seres humanos, pessoas, homens. E no ápice disso tudo, ele se revela num ser humano, um Cristo. Que, inclusive, é muito interessante pensar que Jesus tinha uma cultura, falava uma língua. Né? Ele falava para os agricultores entenderem, para os carpinteiros entenderem. A própria história de Jesus e Nicodemos, ela retrata isso, né? Jesus vai tentar explicar para Nicodemos, cara, eu tô tentando explicar na tua linguagem, mas você não tá entendendo, né? Não adianta eu falar mais, porque você não vai entender nada. Exato. Exatamente. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. Microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!